Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso projeto Alicerce, projeto esse que busca formar e trazer o Evangelho, a mensagem para as nossas lideranças e também formar em nós uma visão bíblica e reformada de igreja cristã. Veja que nós já percorremos um longo caminho até aqui, nós estamos agora na nossa quinta aula e já percorremos o que um líder deve ser biblicamente, como ele deve realizar o seu trabalho, já pensamos em vários princípios, e na aula passada terminamos falando que a liderança é uma zona de guerra. Nós vimos que a nossa ação como líderes envolve também em termos o nosso trabalho como uma das principais atividades de labor e luta. E não fazemos isso porque lutamos contra pessoas, contra indivíduos, mas sim porque estamos em uma batalha espiritual. Falamos isso na última aula e agora nós falamos a respeito dos mais outros 3 princípios de Paul Tripp para nós no seu livro Liderança, onde agora ele vai desmontar muitas vezes a ideia que nós temos de privilégio no ministério e até mesmo as recompensas inexistentes que sonhamos e esperamos ter, que não são esperadas nas Escrituras, mas que são nos apresentadas de uma outra forma, de uma outra perspectiva, de outro elemento. Por isso, os outros princípios, de 7 a 9 de Paul Tripp, vão ser princípios a respeito de serviço, franqueza e identidade. Nós compreenderemos, então, na tese que ele nos apresenta, que o ministério, a liderança no ministério, precisa desmontar, primeiramente, a ideia de que o ministério traz privilégios em si, de instigar em nós uma cultura franca, sem milindres, de comunicação honesta e amorosa, e ao mesmo tempo realinhar as nossas identidades, mostrando que onde nós buscamos a nossa identidade como líderes, é o que nos revelará como servos do Senhor. A partir disso, então, ele nos mostrará que a saúde de um ministério, de um trabalho, de um líder, é medida pelo grau de como ele é servo, transparente e não está preocupado em buscar identidades fora da pessoa de Cristo Jesus. Para isso, então, nós percebemos que a nossa maior defesa frente a esse ataque é compreendermos como que a liderança impede essa ação avacalhadora, essa ação cada vez mais influente e pesada sobre os líderes cristãos, em compreendendo que a nossa melhor forma de resolver dilemas e problemas é a comunicação franca e amorosa uns com os outros também, e uma postura de servo. Por isso, o primeiro princípio que ele nos apresenta dentro desses elementos, que é o princípio 7 no seu livro, é que um chamado para a liderança na igreja é um chamado a uma vida de disposição para o sacrifício e o serviço. Por isso que é uma vida chamada ao altar. Ao contraste do que nós esperamos quando almejamos cargos dentro das nossas empresas, dos nossos trabalhos, dos nossos ofícios, Paul Tripp nos mostra que a liderança cristã não é sobre estar frente a um privilégio, não é ter pessoas fazendo por você, não é receber os bônus de todas essas coisas, assim como muitas vezes acontece, você assume um cargo de gerência, tem um aditivo no seu salário, tem um benefício, um outro elemento que é concedido a você porque você assumiu outro cargo, viagens, decisões importantes, você não depende mais de outras pessoas. No ministério, não é assim que funciona. E aqui está o grande passo para o desânimo de muitos líderes cristãos. A expectativa de realização e de que com isso sejam reconhecidos por causa da sua função. O que Paul Tripp nos mostra é que o chamado para a liderança na igreja é o chamado de sacrifício. A imagem é essa, nós somos colocados frente a um sacrifício. Veja, nós faremos muitas coisas em lágrimas, seremos ofendidos, às vezes maltratados sem necessidade, por causa da ação pecaminosa do homem. Muitas vezes nós faremos atividades, prestaremos serviço aos nossos irmãos e não teremos números e resultados que imaginávamos. Muitas vezes nós vamos passar noites adentro, cuidando de pessoas, auxiliando a vida de pessoas, deixando o convívio e a coisa comum do nosso lar, da nossa família. E muitas vezes acabaremos lidando com a ingratidão dessas mesmas pessoas pela qual nós ajudamos e auxiliamos. Infelizmente, essa é a dura realidade, porque é assim que nós fazemos com o nosso próprio líder supremo, o nosso Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quantas vezes nós pecamos e ofendemos a sua pessoa,
Quantas vezes nós falhamos com o nosso líder também, que se entregou, fez muito mais do que nós fazemos pelos outros. Aqui está o grande problema, porque, diferentemente do que pensamos, ser colocado em posição de liderança é não ser colocado em uma plataforma de conforto pessoal. Se você ocupa cargo de liderança, esteja pronto para ser desgastado. Me lembro de um pastor amigo meu que falava justamente isso, que o serviço na igreja é como se fosse uma cartilagem. E a cartilagem serve justamente para resolver e receber impacto. Se o seu joelho tem problema na cartilagem, você sente extremas dores. E as lideranças servem muitas vezes como esse local que o impacto é aplacado, que cuida das necessidades dos outros membros do corpo de Cristo Jesus e nunca vai ser chamado a descanso e conforto humano. Nunca vai ser recompensado e nunca deve ser recompensado no sentido de achar que as recompensas dessa terra é que pagam o serviço do que nós fazemos. Você está na liderança, você não está para ser servido, mas para servir e se gastar por ela, por causa do que Cristo Jesus fez. E aqui a gente muda também a nossa noção de recompensa desse trabalho. Muitos crentes eles são estimulados pela noção de galardão, como se fosse um prêmio aditivo para os crentes que se empenharam mais e lá no céu vão receber mais recompensas de Deus e etc. Mas o apóstolo Paulo não olhava para essas coisas apenas. Sim, tem uma promessa de galardão, sim, tem uma promessa de recebermos uma recompensa por aquilo que fazemos por causa da obra de Cristo Jesus, um benefício que só o próprio Deus sabe definir bem o que é, mas mais do que isso, a maior recompensa no serviço cristão é sermos gastos para ver vidas transformadas e a obra de Cristo Jesus sendo colocada diante. É por isso que Paulo, por exemplo, era preso por causa do Evangelho, açoitado por causa do Evangelho. Os outros apóstolos sofriam injúrias por causa do nome de Jesus. E mesmo assim, eles não olhavam para as queixas e reclamações dos membros da igreja, não olhavam para as afadigas do trabalho, não olhavam para os problemas, afinal ali tinham problemas muito maiores. A ameaça era de ser comido por leões, ser crucificado. Hoje em dia a nossa maior ameaça é o irmão ir embora da igreja, às vezes. O que nós precisamos compreender é que o que vale a pena não é a recompensa humana desse esforço, não é o cuidado humano que nos recompensa, mas vermos a obra de Cristo Jesus sendo efetivada no meio do seu povo, o Espírito Santo operando no meio do seu povo, o Evangelho sendo pregado, a fundação de novas igrejas, o plantio de novas igrejas, era isso que empolgava o apóstolo Paulo. Não era números, não era resultados, mas era ver a obra de Cristo Jesus avançando até os confins da terra. E aqui eu quero chamar principalmente a atenção dos nossos irmãos diáconos. Muitas vezes vocês não são vistos, muitas vezes são duramente questionados, muitas vezes são colocados. Não pense que o labor físico e o desgaste pela vida dos irmãos e do cuidado, do zelo do culto e das assistências sociais que prestamos à vida dos nossos queridos são trabalho desnecessário. O Senhor os olhará e é por causa de vocês que também o Evangelho avança. Foi assim naquele momento, quando foi instituída a diaconia no capítulo 6 de Atos, que os apóstolos colocaram esse ofício para que eles pudessem justamente servir às mesas e não atrapalhassem a proclamação do Evangelho que os apóstolos deveriam fazer. Os diáconos têm um papel fundamental no impeditivo de que a igreja rachasse naquele momento. Isso tudo era privilégio que Deus concedeu ao seu povo e continua concedendo. Você que está na liderança precisa se perguntar o que tem te motivado a servir, porque muitas vezes você está desanimado a servir. Não pensa que não terá serviço, sempre terá serviço, meu irmão, até Jesus voltar. Sempre trabalharemos, sempre estaremos colocados. E aqui você precisa se perguntar qual foi a última vez que você assumiu uma tarefa ministerial que não rendeu-lhe nenhum aplauso, que ninguém viu e você saiu em paz com essa situação, sem esperar recompensa, sem esperar algo em troca. Muitas vezes você está frustrado na sua liderança porque espera recompensa. Mas aqui eu também quero abrir um parêntese. Não é que a Bíblia não nos fale que devemos recompensar as pessoas, devemos honrá-las, devemos cuidar e devemos recompensá-las sim. O apóstolo Paulo em Timóteo instrui, por exemplo, que aqueles que se avadigam no ensino da palavra devem ser recompensados, receber o seu
o seu devido cuidado, não. E ele compara com a imagem de um boi, não amordace o boi enquanto trabalha, ou seja, não deixe ele não colher ali um pouco do cuidado também. Ao mesmo tempo, fala sobre prestar dupla honra aos que presidem bem, fala sobre justamente cuidar daqueles que zelam pela vida das pessoas, devem ser prestadas obediências. Isso não quer dizer que você olhe para alguém que é líder e fala, agora eu vou abusar porque ele é servo. Pelo contrário, o que nós queremos desenvolver nesse curso é que a mentalidade de serviço sempre venha em primeiro plano, em primeiro lugar, e você como servo esteja pronto para essas durezas que se sucederão, mas também se alegre na genuína recompensa do que o Senhor que está no céu recompensará você, e muitas outras recompensas terrenas você desfrutará também, não materiais apenas, mas muitas coisas podem ser ensinadas aos seus filhos, demonstradas aos seus filhos, e você verá o fruto da sua obra sendo realizado para a honra e glória do seu Deus. Por isso, o primeiro entendimento que você precisa ter nesta aula de hoje é saber que a melhor maneira de lidar justamente com as expectativas, lidar justamente com a identidade, a sua identidade é você entender a dureza do serviço que é colocado e lembrar sempre, serviço antes de recompensa. É assim que funciona no reino de Deus. Além disso, o apóstolo Paulo e Paul Tripp nos chamam a atenção para duas coisas importantes, que é a cultura da franqueza amorosa no meio do povo de Deus. Infelizmente, esse tem sido um hábito cada vez menos praticado dentro da Igreja de Cristo Jesus. Às vezes nós disfarçamos a paz com covardias. Uma comunidade de líderes, ela é caracterizada pela humildade, de acessibilidade e a coragem de honestidade. Duas coisas são muito importantes para os líderes aqui. Você precisa ser acessível. Os seus irmãos, ao colocarem questões diante de vocês, pedirão para que vocês se preocupem com você, que se preocupem com ele. Ele espera receber o cuidado. Nós temos visto cada vez mais pastores, principalmente, que são inacessíveis dentro da igreja, que não, as pessoas não têm nem mesmo o seu número de telefone, ou que não interagem com ele. É sempre chamado a questão, e o apóstolo Paulo mostra muito isso, que o líder, o presbítero, seja hospitaleiro, que ele esteja pronto para receber as pessoas, cuidar das pessoas, estar à disposição das pessoas, mas ao mesmo tempo que também tem uma coragem honesta e que fale a verdade com amor. Nós vemos que com isso, muitas vezes a gente se disfarça dos problemas por não querer falar e não querer resolver as questões. E o que nós devemos entender é que a franqueza ela é necessária para o cuidado benéfico da casa de Deus, do povo de Deus. E com isso, então, nós não podemos perder de vista vários elementos que estão colocados aqui diante de nós. Veja, por exemplo, que a ausência de franqueza, a manutenção de paz, a aparência de paz, ela é ausência de amor. Isso fica muito evidente, por exemplo, em 1 João, que a ideia de odiar a seu irmão, no capítulo 2 e também no capítulo 3, não é a ideia de simplesmente querer agredi-lo, de querer ofendê-lo, de querer promover atos, mas envolve negligenciar, envolve não querer ouvir, envolve não querer fazer algo por essa pessoa ao ponto de torná-la inexistente, de não considerar essa pessoa. E ali João está dizendo que não tem amor e, consequentemente, não tem a obra de Cristo Jesus aplicada no seu coração. Então, muitas vezes, quando nós não queremos tratar os pecados, não queremos falar e não somos acessíveis aos nossos irmãos, nós estamos demonstrando a ausência de transformação, ausência de amor. A partir disso, então, nós precisamos equilibrar as nossas lideranças dentro desses elementos que se fazem necessários. Então, uma liderança saudável é uma liderança corajosa. O cerne da liderança saudável é praticar o amor, a verdade em amor, buscar sempre a restauração do irmão, coragem para confrontar, acessibilidade para ouvir. O contrário disso é aquele confronto duro, a falta de empatia, a insensibilidade frente às necessidades do seu irmão, o sentimento de intocável, melindroso, que se explode com a crítica, também não está condizente com a coragem. Veja aqui esse gráfico que nos mostra esse distanciamento entre coragem e sensibilidade, e que muitas vezes também, o que é comum no meio dos nossos igrejas, a passividade,
ausência de confronto, o silêncio. Nós precisamos ser práticos no sentido de combater, principalmente as fofocas no nosso meio. Nós falamos demais dos irmãos e pouco fazemos por eles. A liderança precisa ser um lugar seguro para a gente tratar os nossos irmãos e serem confrontados com amor, com franqueza real. Aqui está mais um outro princípio que nós precisamos trabalhar como líderes, sermos francos, com amor. Francos no sentido de corrigir as faltas, de lidar com os erros, de ir até os nossos irmãos e também prontos para receber as críticas, sermos acessíveis, estarmos presentes na vida daqueles que lideramos também. E a partir disso, então, meus irmãos, nós precisamos refletir e concentrar os nossos esforços agora a examinar aonde está a nossa identidade, onde nós estamos nos colocando como líderes de Cristo Jesus. Esse é um dos princípios mais profundos que Tripp apresenta no seu livro e nos mostra justamente que os resultados, a forma como nós reagimos aos resultados, pode revelar o que nós estamos sendo. Se nós achamos que estamos indo bem, se achamos que estamos indo pelo lado de ir bem, consequentemente, nós podemos às vezes nos concentrar como líderes ditatoriais. Nós nos alimentamos achando que o sucesso da nossa empreitada como líderes pode muito bem fortalecer a nossa posição e o nosso lugar, e nos achamos incontestáveis, nos achamos os detetores do conhecimento daquela circunstância ou daquela situação que lideramos ali. Mas caso contrário também, o outro lado do pêndulo, a outra postura que nós podemos acabar achando, nos tornando depressivos. Muitas vezes nós nos colocamos tristes por causa dos resultados não bem-sucedidos que encontramos, ou porque enfrentamos resistência, os nossos irmãos não nos ouviram, não nos buscaram, não agiram como nós ensinamos que deveriam agir, e a gente se frustra, a gente quebra a cabeça, a gente fica chateado, a gente quer largar tudo. Essa não é a postura correta, mas todas essas coisas, elas nos mostram onde nós estamos buscando a nossa identidade. Você não se define por aquilo que é, não se define por aquilo que realiza, você não se define por aquilo que ocupa. Sua identidade precisa estar justamente na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz. É aqui que você percebe justamente que a sua identidade não se encontra no seu sucesso ou no seu fracasso, mas sim na paz da cruz e no Evangelho de Cristo Jesus. E por que fazemos isso? Por que recuperarmos a nossa identidade a partir das lentes do Evangelho? Porque a nossa identidade, ela é obtida por meio da cruz de Cristo Jesus. Nós somos conquistados por Cristo. Por isso, o nosso trabalho, a nossa performance não depende do nosso bom desempenho. A pergunta que você tem que fazer depois dessa aula é que quando alguém te critica, quando as suas ideias não prevalecem, quando você se sente destruído, o que isso tem provado da sua identidade? Quantas vezes você não achou que fazer tudo no script era o melhor para a igreja quando na verdade não era? Hoje você é confrontado a respeito disso. Entenda Deus trabalhando a identidade dele em você. Entenda que a fonte de onde você busca seguir é o que você reproduzirá no meio do corpo de Cristo. E no final, na próxima aula, nós terminaremos esse curso, essas aulas, pelo menos aqui gravadas, pensando a respeito de como a graça é o que nos fará líderes longevos e presentes no meio do corpo de Cristo Jesus. Mas por hora eu quero orar com você, pedindo para que a bênção de Deus esteja presente na sua vida também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te peço por mais uma vez que o Senhor vigie os corações dos meus irmãos, que nessa oportunidade de terem ouvido esses princípios, eles possam, ó Deus, buscar o antídoto do Teu Evangelho, para que possam corrigir, ó Deus, as suas perspectivas sobre serviço no meio do povo, possam ter uma comunicação amorosa, franca, sem covardia, mas também sem pesar a mão sobre os seus irmãos, sem exceder aquilo que a Tua palavra nos chama. Não nos deixe também, ó Deus, buscar
pêndulos errados, ó Deus, balançar o nosso pêndulo do ministério para os lados depreciativos ou ditatoriais. Não nos deixe buscar referências que não seja outra que é Cristo Jesus. Nos ajude, ó Deus, nesses princípios que temos ouvido e trabalhado ao longo dessas aulas, para que sejamos coordenados pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.